Fala aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente tem muito assunto para falar, eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo. Vou falar hoje a respeito do Clássico Sansão, foi 2-1 para o São Paulo no domingo de Páscoa. Também sobre como está a lesão do Lucas, se ele joga ou não quarta-feira contra o Libertad pela Libertadores. E também sobre a rescisão de um contrato de um patrocinador do São Paulo que ele rescindiu. E como vai ficar essa parte financeira, se o São Paulo vai ou não receber esse dinheiro, se vai para a esfera judicial, qual era esse valor, quanto foi pago até hoje, tudo isso. Bom, vamos começar pelo principal, o clássico. O São Paulo poupou 3 jogadores titulares, os 3 zagueiros, o Arboleda e o Alan Franco, que nem foram para o jogo, e o Ferrares, que ficou no banco de reservas. Não sei se por desgaste físico, algum exame apontou, ou simplesmente para poupar para o jogo da Libertadores, que é muito importante na quarta-feira. E por isso ele não começou com o esquema de 3 zagueiros, o São Paulo começou no esquema de 4-2-3-1, com o Sabino e o Juan Tressoldi na zaga. E lá na frente ele teve o Matheus Alves no meio, o Lucas Ferreira numa ponta, o Ferreirinha na outra e o André Silva de centroavante. E esse esquema funcionou muito bem para o São Paulo, que tanto nos primeiros minutos quanto ao longo do primeiro tempo inteiro, ele dominou o jogo. Ele fez um gol aos 9 minutos com um passe do André Silva para o Ferreirinha, para a tristeza do craque Neto, que o Ferreirinha já chegou a 5 gols dos 10 da promessa que ele fez. E o segundo gol foi um lindo passe do Matheus Alves para o André Silva, que ele guardou. E o São Paulo estava com 2-0, dominando o jogo, podia até ter feito mais gols, mas perdeu algumas chances. E no final do primeiro tempo, numa disputa entre o Léo Godoy e o Enzo Dias de cabeça, o Léo Godoy cabeceia para trás ainda, não foi nem em direção ao gol, a bola bate na mão do Enzo Dias, o juiz assinala pênalti. E, na minha opinião, o pênalti foi marcado corretamente, porque aquilo lá está na letra fria da regra. Então você pode até discordar e falar, mas um jogador não tem como subir de braço fechado, tem que abrir o braço e a bola não foi em direção ao gol, e tem 1000 outros argumentos, tudo certo. Você pode discordar da regra, mas se a regra está lá, ela está lá para ser aplicada. E foi o que o juiz fez, ele aplicou o pênalti, o Tiquinho Soares converteu, dando uma respirada no Santos e colocando ele de volta no jogo, e fazendo ele, no segundo tempo, ter uma outra possibilidade. Acho que o primeiro tempo foram poucos cartões, teve um cartão amarelo por Roheiser, um por Sabino, um por Marcos Antônio, e de tabela um no intervalo por reclamação para o Zubeldia. Acho que no primeiro tempo não teve nada que eu discordasse. O segundo tempo ele começou com o Santos bem em cima, melhor que o São Paulo, com chances com o Guilherme, com chances com o Tiquinho Soares, indo para cima, até porque o pênalti recolocou o Santos no jogo. Então ele foi com tudo nos primeiros minutos, e o São Paulo sentiu, até porque nos últimos jogos o São Paulo tomou o gol, já abriu 2-0, tomou 2-2 do Aliança Lima, abriu com o Botafogo e tomou um empate. Então o São Paulo sempre acabou cedendo empate nesses últimos jogos, então acho que o mental estava um pouco abalado. Aos 17 do segundo tempo, o Matheus Alves ficou cara a cara com o Brazão, e o Brazão desarmou ele, só que na minha opinião esse desarme, o Brazão dá um pontapé, acidentalmente, mas dá, no joelho do Matheus Alves, e isso para mim é um pênalti claríssimo. E se o árbitro não viu, porque estava mal colocado ou porque simplesmente não viu, o VAR tinha a obrigação de chamar e não fez. E eu acho isso um absurdo. E de qualquer forma eu vou até mencionar o nome aqui do VAR para você, porque o árbitro é o Wilton Pereira Sampaia, que eu particularmente considero ruim, mas o maior culpado dessa não sinalização do pênalti foi o VAR, porque o VAR estava lá com todas as câmeras disponíveis e não chamou o árbitro para revisar esse lance. E o nome do VAR deixa eu ver aqui, Carlos Eduardo Nunes Braga,
só para ficar marcado. Carlos Eduardo Nunes Braga. Não esqueçam esse nome, porque ele pode estar no VAR de vocês no próximo jogo. Então, quero ver o que a diretoria de São Paulo vai fazer, se ela vai chegar a reclamar para a CBF, para algum órgão em relação a esse pênalti, mas enfim, não foi marcado. E o jogo depois se encaminhou com o Santos indo por ataque e o São Paulo ficando na defesa, até muito por conta das substituições, né? Que por volta dos 30 minutos o Santos fez as mesmas substituições contra o Atlético Mineiro, que deram certo. E o São Paulo começou a se recuar, até muito porque não tem muito banco de reserva, por conta dos 18 jogadores que foram embora, que o São Paulo está se reestruturando, tanto financeiramente quanto o time, e também por conta de vários jogadores estarem lesionados, então o São Paulo está com um banco muito apertado. O São Paulo, ele colocou o Ferrarese e colocou o Bobadilla, foi o Bobadilla? Deixa eu ver aqui... Foi o Ferrarese, sim. E saiu o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, ambos por cansaço. O Santos ele colocou aqui o JP Enxermon, Diego Pituca, e saiu o Léo Godoy e o Gabriel Bontempo. Já nesse período, o São Paulo fez 3 zagueiros, com o Juan Tressoldi, com o Sabino, que já estava, e com o Ferrarese, muito porque no final do jogo o Santos provavelmente ia insistir muito chuveirinho dentro da área. Então o Ferrarese é alto, outro zagueiro. O São Paulo já está acostumado a jogar com 3 zagueiros, então o Zubeldia recuou. Ah, mas ele recuou o jogo, chamou o Santos para o jogo. Era o que ele tinha no banco, o Santos ia para cima e no momento, vamos ser sinceros, qualquer substituição que ele fizesse que não desse certo, ou até mesmo essa que deu certo, muita gente ia pegar no pé dele, porque o Zubeldia tem 50% de aprovação da torcida e 50% da torcida que não gosta dele, que é a cabeça dele. Mas enfim, eu acho que, mediante ao que o jogo estava propondo, foi o correto a se fazer. Depois, no final, até o Santos fez outras substituições. O Santos tirou o João Schmidt, colocou o Tassiano, até para mais chuveirinho ainda. Aos 45, o São Paulo tirou o Cedric, colocou o Igor Vinícius, lateral direito, né, por cansaço. E tirou o Marcos Antônio, já amarelado também, para a entrada do Rodriguinho, para pegar esse meio de campo. E, bom, o Tassiano quase fez o gol de cabeça, que o Rafael fez um milagre aos 48 do segundo tempo, foi uma defesa linda. Aos 49, o Santos até tirou depois deixa eu ver quem ele tirou, o Guilherme, para a entrada do David Washington, mas acabou que já estava no final e o jogo terminou assim mesmo. No fim do jogo, acho que foi uma Páscoa mais doce para os São Paulinos e mais amarga para os santistas, mas quem é de fora e quem não torce para nenhum dos dois times, acho que foi um belo jogo, um jogo que teve chance nos dois lados. E se eu torcesse para outro time, no caso eu sou São Paulino, se eu torcesse para outro time, eu ia gostar muito de ver esse clássico, porque foi bem bacana. E, bom, com relação aos outros 2 assuntos que eu tenho para falar, vou começar falando do Lucas. O Lucas, ele ainda está lesionado, ele provavelmente não vai jogar contra o Libertad, ele ainda está sentindo dores e não quer apressar essa volta, até para não abrir a lesão novamente. Então, provavelmente ele vai ficar de fora desse jogo. Acho que tem uma questão biológica, então se ele ainda está sentindo dor, se cumpriu o período, mas ele ainda está sentindo essa dor, acho que ele não deve ir para o jogo, o departamento está correto de poupar ele. Espero que ele volte o mais breve possível, não sei quando vai ser isso, se vai ser contra o Ceará, ou se vai ser na próxima semana, no meio da Copa do Brasil, enfim. Que ele tenha o tempo correto para voltar, e para quando voltar poder ajudar o São Paulo da forma que ele sempre ajudou. E agora eu vou falar um pouco sobre o patrocínio do São Paulo, o ex-patrocínio do São Paulo com a Viva Sorte, que o contrato foi reincidido, porque o patrocinador master do São Paulo, que é a Superbet,
ela renovou com o São Paulo até 2030, ano do centenário do São Paulo. Inclusive está com um projeto super bacana com relação ao centenário de São Paulo, até lá. E a Viva Sorte, ela tem conflitos de interesse com a Superbet. Então, como o São Paulo renovou até 2030 com a Superbet, ele se viu numa encruzilhada e optou por rescindir esse contrato. O contrato no ombro, tanto no treino, da camisa de treino, quanto de jogo. E, no caso, o contrato gira em torno de 45 milhões, segundo o GE. Ambas as informações do Lucas e da patrocinadora eu vi no GE. E até, acho que, se eu não me engano, até o momento foram pagos 7,8 milhões. O contrato seria até o fim de 2026, então como foi rescindido antes, provavelmente vai ter uma conversa de São Paulo com a Viva Sorte, para ver como vai ficar essa situação, para ver se vai ter algum acordo, forma de pagamento, quanto desse valor vai ser pago, se vai ser integral ou não, enfim. Ou se não tiver uma solução, provavelmente isso vai para a esfera judicial e aí não sei o que vai acontecer. Mas, de qualquer forma, o motivo dessa rescisão foi conflito de interesse com o patrocinador master do São Paulo. Então, enfim, foi por isso. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal para crescer cada vez mais. Esse canal já vai ter uma thumbnail, esse vídeo já vai ter uma thumbnail que eu aprendi a fazer agora. Agora eu quero aprender a fazer vinheta para os próximos, mas é tudo um processo, então vai demorar um pouco. Vamos ver se para os próximos vídeos eu consigo fazer com vinheta, desculpa, com vinheta não, com thumbnail também, porque eu ainda estou demorando um pouco, mas com o tempo vai ficar cada vez mais rápido. Então os vídeos vão ser com, outros sem, até porque durante a semana é bem pesado conciliar com o trabalho para mim. Mas enfim, por favor, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, os comentários são bem importantes para fazer o vídeo ser espalhado também. Então eu posso também pegar feedbacks bons, ruins, posso comentar em cima e dar algumas respostas para vocês. Agradeço e, bom, boa semana para todos. Espero que tenham tido uma boa Páscoa. Abração, tchau, tchau.